E o papel da iniciativa privada aqui na COP30 está muito evidente, afinal de contas, para ser essa COP da implementação, essa COP em que os projetos saem do papel e começam a realmente fazer diferença para a raça humana, é preciso que a iniciativa privada esteja 100% envolvida. Então, por isso, a gente vai conversar e recebe aqui em Belém do Pará o Rubens Filho, que é gerente executivo de meio ambiente do Pacto Global da ONU. Rubens, obrigada por topar essa agenda aqui com a gente, no meio de uma correria entre Blue Zone e Green Zone. É muito extensa a programação aqui em Belém do Pará. E para começar o nosso diálogo, eu quero, por gentileza, então, que você explique o que é o Pacto Global da ONU, para quem não entende, e também qual que é a atuação, então, principalmente, quando a gente fala de tantas agendas, como que a gente pode explicar essa relação com o agro, com segurança alimentar. Bom, o Pacto Global é uma iniciativa que nasceu na ONU há 25 anos, o ano de 2000. Mas um ano antes, em 1999, o Kofi Annan, que era o secretário-geral das Nações Unidas, ele fez um chamado para um Pacto Global durante o Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça. E nesse Fórum Econômico Mundial, ao fazer um chamado, ele convocou as empresas para um Pacto Global, que era justamente um chamado global para que as empresas entrassem no novo milênio, a partir do ano de 2000, tentando responder parte das urgências humanitárias. E a partir de então, nasce a iniciativa do Pacto Global, que é uma iniciativa construída para dialogar com empresas, para construir agendas com empresas e também para incluir as empresas nas grandes discussões, nas grandes diretrizes que as Nações Unidas acaba promovendo o mundo afora, não só nas conferências, por exemplo, como essa do clima, que a gente está vivendo em Belém, mas tantas outras conferências de direitos humanos, de anticorrupção e também outras de meio ambiente. Aqui no Brasil, né, nós somos uma das quase 70 redes que existem, né, em todo o território global. O Pacto do Brasil é a segunda maior rede do mundo, com quase 2.000 empresas. A gente também tem organizações não empresariais, então a gente também tem alguns órgãos públicos, a gente tem ONGs, a gente tem fundações e instituições. Mas, de novo, o foco do Pacto Global é sempre olhar para o setor produtivo, para o setor privado, para o setor empresarial. Durante as COPs, o Pacto sempre acompanha essa agenda com as empresas. Primeiro, fazendo uma análise do que está sendo discutido nas negociações, porque é muito importante que os compromissos das negociações sejam internalizados pelas empresas. Não tem nenhum objetivo a gente definir regras, definir compromissos, se quem precisa executar não vai executar. Então esse é o papel do Pacto Global, além de acompanhar e de passar, né, essas mensagens para as empresas, mais de um tempo para cá também é trazer as empresas para esse momento. É tirar elas dos escritórios, trazer para as COPs, então agora aqui em Belém, mas no último ano foi no Azerbaijão e assim por diante, para que elas possam acompanhar as discussões e também possam, em alguns determinados momentos, trazer os seus resultados. Até para entender, estou dialogando corretamente com os compromissos que estão sendo promulgados durante as COPs? Será que a partir dos próximos anos as estratégias da minha empresa, as operações da minha empresa realmente precisam mudar, né, para a gente acompanhar esse mesmo roteiro que a conferência acaba determinando para os países? Isso é muito importante, porque é isso, essa realidade de alinhar o que acontece na Zona Azul, né, praticamente, que é onde estão os presidentes, as lideranças, com o que acontece na realidade das empresas, no chão de fábrica, né, e no campo. Então, queria que você trouxesse um pouquinho também esse alinhamento em relação ao que é discutido dentro do Pacto Global da ONU, olhando para a segurança alimentar e recursos hídricos, quando a gente fala dessa relação entre clima e produção de alimentos, que é cada vez mais discutido ao longo das COPs e que, se eu não me engano, inclusive vai ser o foco da COP31 já olhando para a Austrália. Então, como que essas coisas se conversam em um ambiente que é isso, completamente diferente do que foi no Azerbaijão ou do que foi no Emirados Árabes, né? A importância também de se discutir isso no ambiente amazônico. Não, e é muito legal porque assim, a COP ela tem uma característica de ser uma conferência do clima, então por muito tempo a COP ficou muito focada na discussão da descarbonização, ou seja, como a gente polui menos
o mundo, né, como a gente descarboniza nossas economias, para que a gente consiga, obviamente, manter o planeta e a gente construir uma regeneração. E a partir dessa regeneração que a gente vai vendo nas últimas COPs, há temas importantes como a agricultura regenerativa, proteção dos recursos hídricos, modelos de adaptação sendo trazidos com muito mais força, né? Coisas que não eram, obviamente, debatidas antes. É muito curioso porque a gente pode dividir as agendas do clima em duas: mitigação, né, que é a descarbonização, parar de poluir, e adaptação, que é o que a gente faz a partir de um momento em que nós temos uma mudança do clima evidente, infelizmente com as temperaturas elevadas, e como a gente adapta, né? Então é muito curioso ver que essa agenda é muito recente. Então falar de sistemas alimentares, né, a gente trazer pautas sobre recursos hídricos, trazer pautas sobre conservação oceânica, na verdade elas se convergem, porque no fim da história todos estão dividindo, por exemplo, a mesma bacia hidrográfica, todos estão próximos dos mesmos territórios. Então as empresas elas estão dividindo problemas e soluções juntas. É até por isso que a gente fala que essa é uma COP da implementação, como o presidente da COP30, o embaixador André Corrêa do Lago, sempre traz, justamente porque é uma COP onde a gente não só precisa construir implementação, mas de maneira muito coletiva. No Brasil, especificamente, o Pacto Global da ONU, aqui no Brasil, a gente tem algumas iniciativas que a gente constrói com empresas ao longo dos anos. Para a COP aqui do Brasil, nós construímos um programa que chama Pacto Rumo à COP30, onde nós tivemos mais de 14 iniciativas. A agricultura, por exemplo, é uma delas, recursos hídricos é uma delas, economia circular também. Ao longo desse período, nós fomos trazendo as empresas, não só para a gente construir workshops, construir capacitação, mas também conectar as empresas para soluções conjuntas. E essa, acho que é a beleza do Pacto Global e de instituições parecidas, porque sozinhas as empresas não vão atingir nem as metas climáticas, mas nem também vão responder os seus processos adaptativos. As empresas continuarão correndo riscos climáticos se elas não se juntarem, se elas não entenderem que elas precisam dividir iniciativas, cooperarem, trabalhar com financiamento conjunto. Caso contrário, a gente vai ter vários problemas. E, portanto, nós temos algumas outras iniciativas em que nós fomos trazendo essas grandes discussões, né, sobre, por exemplo, o ODS 2, que é o de combate à fome, para dentro das empresas. Né? Eu sou uma empresa do ramo alimentar, é muito claro para mim. Mas se eu sou uma indústria pesada, ou eu sou do setor automobilístico, como isso se conecta, na verdade, com os meus negócios? Então esse foi o nosso papel durante todo esse processo, entender como as empresas poderiam colaborar e como essas agendas se conectam com elas. Muito interessante, porque isso é um mundo que está conectado, né? Então também não faz sentido apartar a discussão entre iniciativa pública e privada. Agora, você até aqui nos bastidores comentou que amanhã, nesse sábado, então, deve acompanhar bastante das agendas da AgriZone. Imagino que isso também deva acontecer ali nos próximos dias, porque a COP vai até dia 21 de novembro. O que então o Pacto Global da ONU e então o seu chapéu de meio ambiente vai acompanhar aqui na AgriZone? O que de fato faz sentido entre uma discussão da agropecuária de uma forma geral, do setor do agronegócio, das cadeias produtivas e a iniciativa privada? O que vocês vão ficar de olho e como que a gente pode inclusive explicar isso para o produtor rural, que muitas vezes ainda entende que são universos muito separados, mas é cada vez mais importante a gente dialogar para aproximar esses mundos, né? Olha, e a pauta da agricultura, ela está cada vez mais ficando mais forte. Então aqui na AgriZone, óbvio, né? Mas também lá na Blue e na Green Zone, que são as outras áreas, as áreas oficiais da COP. Aliás, até os dias passados já foram assunto, né? Então eu pude acompanhar alguns painéis, eu mediei algumas discussões, até mesmo nessa quinta-feira, que foi dia 13 de novembro, eu acompanhei uma discussão sobre como que a gente está hoje impactando os sistemas alimentares do ponto de vista das empresas. E o que as empresas precisam fazer para melhorar a governança, dados, metodologias e como ela faz isso chegar no produtor rural. Porque no fim, é o produtor quem está na ponta, é o produtor que assume o risco, né, de transformar a agricultura que ele pratica há décadas numa agricultura mais regenerativa, que é o que a gente precisa. Sem essa agricultura regenerativa, que é uma palavra muito falada nessa COP, a gente dificilmente vai conseguir também fazer com que a gente emita menos gases de efeitos poluentes. Então, é muito importante que a gente não só
discuta do ponto de vista empresarial, mas a gente entenda os impactos que isso vai causar, já está causando para os produtores. Ao longo das semanas, né, nesse sábado, no domingo, segunda-feira, a gente está acompanhando grandes discussões sobre a agricultura regenerativa, que acho que é um dos grandes pontos, né? Então, o que é uma agricultura regenerativa, qual é o impacto para o produtor, qual é o custo isso para o campo e também quais são os benefícios, porque tem muitos benefícios. Existe uma discussão muito grande, que não é nova, mas que está se intensificando sobre sistemas agroflorestais, né? Então, essa junção da produção de alimento com cobertura florestal, isso está ficando cada vez mais forte, com exemplos. Então está sendo muito interessante para nós acompanharmos ao lado das empresas, grandes e médias, como isso está se dando de fato no campo. Eu acho que a agricultura, o setor da agricultura ficou cada vez mais intenso durante as COPs, até para que possa também mostrar que existe uma agricultura tropical que a gente precisa reconhecer, que é uma agricultura brasileira, que a gente precisa reconhecer, né, e que muitas vezes ela é negligenciada ou até mesmo colocada de lado nas grandes discussões mundiais sobre agricultura. A gente tem muitos desafios. Acho que a agricultura brasileira está num caminho interessante, mas ainda tem grandes desafios também que vai precisar solucionar. Eu acho que a COP30 é um grande espaço para as empresas brasileiras e alguns produtores que vieram também para cá para acompanhar, para aprender e até mesmo para entender o que está sendo discutido a nível global. Então, só para a gente encerrar, porque eu sei que também a agenda é concorrida aqui ao longo da COP, você falou muito dessa questão da agricultura regenerativa e de entenderem a forma como isso conversa com tecnologias de agricultura tropical, então, né? E de entender esse espaço de uma agricultura tropical que de fato seja cada vez mais regenerativa. Como que vocês pensam de forma prática, então, em relação a esse diálogo com o produtor rural? É estar mais a campo, né? Só para situar o pessoal, a gente falou no comecinho aqui do programa de que estamos na AgriZone, que é uma área, uma fazenda aqui da Embrapa, uma área também em parceria com a CNA, que é a Confederação da Agricultura e Pecuária, o Senar, que é o Serviço de Aprendizagem Rural. Então, como que o Pacto Global da ONU pretende se aproximar de fato no dia a dia pós-COP, com esses membros, com esses entes, até de fato chegar no campo, no produtor de pequeno, médio, grande porte, né? Existe esse diálogo, existe algo de médio, curto, longo prazo? Nós temos um projeto dentro do Pacto Global aqui no Brasil que se chama Entre Solos, que é um projeto de diálogo. Então, a gente, além de promover grandes rodas de conversa e de aproximação entre o campo e a cidade, para os próximos anos, já para 2026, a gente vai intensificar esse trabalho, justamente dando um pouquinho mais de olhar clínico sobre algumas metodologias necessárias para que a gente de fato pratique a tal da agricultura regenerativa tropical, né, sustentável e sendo reconhecida mundialmente. Nessa COP, aqui em Belém, durante o começo dessa semana, a gente conseguiu já mostrar um guia de agricultura regenerativa, que está no site do Pacto Global, é gratuito, todo mundo pode acessar, onde a gente fez um mapeamento dos grandes desafios, dos grandes gargalos financeiros, grandes gargalos regulatórios, os impactos para os produtores e para as empresas também. Então, a ideia a partir de agora é que, com esse guia que já foi publicado e com o trabalho que a gente já tem, que é o Entre Solos, é para os próximos anos a gente aproximar mais essas discussões de fato do campo. O papel do Pacto Global, na verdade, ainda continua sendo com as empresas. É a gente continuar influenciando a agenda das empresas, as operações das empresas. Mas é óbvio que a gente vai continuar nesse processo, dando todo o suporte possível para quem está na ponta, para quem está praticando uma agricultura regenerativa. E eu acho que só para terminar nesse ponto, um dos grandes temas também que surge nessa COP, acho que está conectado, é bioeconomia. Como a gente conecta com os empreendedores da floresta, as pessoas que estão produzindo na floresta, cacau, açaí, enfim, outras culturas, né, com as cidades. Como a gente faz isso? Mantendo a floresta de pé, gerando valor positivo para as comunidades, para os empreendedores e também, obviamente, para a natureza, que é, acho que, se bem maior que a gente está buscando em todas as COPs, não só essa. Isso, é a pergunta de milhões, né? Como fazer isso sair do papel? Muito obrigada, te agradeço muito pela entrevista. Esse foi o Rubens Filho, ele é gerente executivo de meio ambiente do Pacto Global da ONU.